Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Matheus e a gente está dando início ao nosso conteúdo do primeiro bimestre de matemática. Para iniciar os nossos assuntos de matemática, a gente vai dar início ao tema de conjuntos numéricos. E aqui nesse vídeo a gente vai ter a parte 1 de conjuntos numéricos. Desconsidere a gritaria e os cachorros aí latindo, porque faz parte do trabalho em casa, né? Mas espero que vocês consigam compreender. Então vamos lá. O objetivo da nossa aula de hoje nada mais é que estabelecer relações entre elemento e conjunto. Então esse é o nosso objetivo nessa partinha de conjuntos numéricos. A primeira coisa que eu pergunto a vocês, que vocês analisem, é o seguinte, né? Quero que vocês observem essas duas imagens que estão aí abaixo. Do lado esquerdo a gente tem um círculo verde com alguns animais dentro, que é o porco, a ovelha, o cachorro e um gato. E do lado direito a gente tem um círculo rosa com os animais, que é um tigre, eu estou chamando ali de uma pantera e um gato também. E aí eu pergunto para vocês, né? O que esses animais que estão separados nesses dois conjuntos, né, nesses dois grupos, eles têm em comum? Então lá no grupo verde, qual a característica comum desses quatro animais? A gente pode definir infinitas características comuns, como por exemplo, os quatro animais possuem dois olhos, ou por exemplo, os quatro animais possuem quatro patas. Os quatro animais são animais domésticos, né? Então tem várias características que eles têm em comum e que esse grupo verde pode estar representando isso. Já lá no grupo rosa, a gente também pode estabelecer algumas coisas que esses animais têm em comum. Por exemplo, os três animais desse grupo rosa possuem quatro patas. Os três animais desse grupo rosa possuem uma cauda. Os três animais desse grupo rosa são felinos. Entendeu? Então a gente tem dois grupos e esses grupos possuem relações entre eles. E aí eu pergunto, né? Há algum animal em comum nesses dois grupos? Olhando para o grupo verde e para o grupo rosa, qual o animal que é comum a eles? E aí a gente percebe que é o gato, né? Nessa circunstância é o gato. Por que eu trouxe isso para vocês de forma inicial? Porque nessa aula a gente vai estar falando de conjunto. Só que a gente está falando de conjunto com uma terminologia matemática, tá? E aí o que é um conjunto na matemática? Um conjunto nada mais é que uma coleção de objetos. Então, uma coleção de objetos que tem algo em comum entre eles. Então, por exemplo, nesse círculo verde aí, eu posso dizer que é um conjunto de animais domésticos. E aí eu vou representar esse conjunto por uma letra, né? Sempre quando a gente vai representar um conjunto na matemática, a gente representa por uma letra maiúscula. Nesse caso, eu estou representando pela letra V maiúscula. Por que eu escolhi a letra V? Não sei, escolhi de forma aleatória. Você pode usar qualquer letra maiúscula para representar um conjunto, tá bom? Então, esse conjunto aí eu chamei de conjunto V. E eu disse que ele é igual, e aí perceba que depois do igual, eu coloco o nome dos animais, né? Porco, ovelha, cachorro e gato, separado por vírgulas. Então eu coloco os elementos desse conjunto separados por vírgulas. E aí eu coloco todos eles dentro de chaves. Conseguem perceber? Tem duas chavezinhas assim, ó, fechando esse conjunto. Então o conjunto a gente representa por uma letra maiúscula, coloca os elementos dentro de chaves separados por vírgulas. Isso é o que a gente chama de conjunto na matemática, né? Esse outro exemplo aqui desse outro conjunto, que é o conjunto rosa, eu chamei de grupo R, né? Para dizer que é rosa. Então é o grupo R e veja que eu coloquei a letra maiúscula. Quais são os elementos desse conjunto, né? Quem é que está dentro desse conjunto? Nesse caso aí, eu coloquei o gato, o tigre e a pantera separado por vírgula e dentro de chaves. Então aí a gente fez uma outra representação de um outro conjunto. E aí dentro da matemática a gente usa esses dois símbolozinhos, tá vendo aí embaixo, ó, que é um e um E cortado. Esses símbolos eles representam uma relação de pertencimento, quando algo pertence ou não a um conjunto. Quando algo pertence a um conjunto, a gente vai simbolizar por esse E. Quando algo não pertence ao conjunto, a gente vai dizer que ele é um E cortado.
Então, sempre que a gente vai trazer a relação de um elemento e o conjunto, a gente vai dizer se ele pertence ou se ele não pertence. Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, lá no nosso grupo rosa, né, que tinha o gato, o tigre e a pantera. O gato, ele pertence ao grupo rosa, que é o grupo R. Então, por isso que eu coloquei o símbolozinho de E. O gato pertence ao R. O tigre também pertence ao grupo rosa. A pantera também pertence ao grupo rosa. Mas o cachorro e o porco, eles não estão dentro do grupo rosa. Eles não estão dentro das chaves, então eles não estão dentro do grupo rosa. Então, se eles não estão dentro, eles não pertencem. Como eles não pertencem, a gente utiliza o E cortado, tá bom? Então, o Ezinho é para os elementos que pertencem e o E cortado é para os elementos que não pertencem ao conjunto. Além da simbologia de pertence e não pertence, a gente pode definir quando um conjunto é igual ou diferente a outro conjunto. Então, por exemplo, dois conjuntos eles vão ser iguais se ambos possuem a mesma quantidade de elementos e que todos esses elementos sejam iguais entre eles. Vamos no exemplo, nesse primeiro exemplo aí da esquerda. Eu disse que um conjunto A, que eu chamei de A, são os números pares menores que 10. Números pares menores que 10. E falei que o conjunto B é o 2, o 4, o 6 e o 8. A partir desses dois conjuntos, a gente pode chegar à conclusão que o A ele é igual ao B. Por quê? Porque se o B é 2, 4, 6 e 8 e o A são os números pares menores do que 10, então esses dois conjuntos são iguais. Porque quem são os números pares? É o 2, é o 4, é o 6, é o 8, é o 10, o 12, 14, 16, 18, né? Só que eu falei que são menores do que 10. Então a gente vai ter só o 2, o 4, o 6 e o 8. Logo, o conjunto A é igual ao conjunto B. No exemplo da direita, a gente tem o seguinte, que o conjunto A são os estados do Nordeste do Brasil. Então, são todos os estados do Nordeste do Brasil. O grupo B, a gente tem as siglas de alguns estados. A gente tem MA de Maranhão, tem PI de Piauí, PB de Paraíba, PE de Pernambuco, AL de Alagoas, BA de Bahia e SE de Sergipe. Será que esses conjuntos são iguais? Pela imagem você já vê que o A ele é diferente do B. Esse símbolozinho que é o igual cortado significa diferente. E por que eles são diferentes? Porque o A são todos os estados do Nordeste do Brasil. Só que ali no B a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estados. Eu não sei se vocês lembram, mas no Nordeste a gente tem 9 estados. Ali está faltando o Ceará e o Rio Grande do Norte. Logo, o conjunto A é diferente do conjunto B, porque ele não tem a mesma quantidade de elementos e os seus elementos todos não são iguais, né? Já que o A são todos e no B está faltando 2 estados. Beleza? Então, temos aí igual e diferente, uma relação entre conjuntos. Além disso, a gente também pode definir o que é um conjunto vazio. E aí, quando a gente fala vazio, está aí simbolizado por esse desenho, né, que é essa caixa, um vazio é algo que não tem nada dentro dele. Então, um conjunto vazio, como o próprio nome fala, é um conjunto que não tem elementos dentro dele, não existe nada dentro dele. Um conjunto vazio ele pode ser representado de duas formas. Ou ele vai ser representado por esse zero cortado, né, que aí a gente chama de vazio, que é esse símbolozinho, esse zerozinho cortado. Ou a gente pode colocar duas chaves sem nada dentro delas, né? Se você olhar lá em cima, voltar aqui um pouquinho, todos os conjuntos a gente representa com chaves e com algo escrito dentro dele. O conjunto vazio são as chaves sem nada dentro dele. Então tem essas duas formas de representação. Vamos ver um exemplo de conjunto vazio, né? Eu disse aqui que um conjunto P é o conjunto dos planetas do Sistema Solar que começa com a letra A. Quem são os planetas do Sistema Solar que começam com a letra A? Aí você vai lá lembrar de ciências, né? A gente tem Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Não existe nenhum planeta no Sistema Solar que começa com a letra A. Logo, esse conjunto P é um conjunto vazio. E como é que a gente representa ele? A gente coloca aqui P é igual,
coloca as chaves e não coloca nada dentro dele. É um conjunto vazio. Mais um exemplo. Eu disse que um conjunto A é o conjunto dos números primos, pares, maiores que 2. Será que esse conjunto é vazio? E aí você já vê ali, né, no slide que sim, é um conjunto vazio. Porque quem são os números primos? São os números que não podem ser divididos por outro número a não ser ele mesmo, né? Então, por exemplo, os números primos, a gente tem o 2, porque o 2 só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. A gente tem o 3, que só pode ser dividido por 1 e por ele mesmo. A gente tem o 5, o 7, o 11, o 17. A partir do 2, todos os números primos eles são ímpares. Por quê? Porque qualquer número par pode ser dividido por 2. Logo ali o conjunto A, que é o conjunto dos números primos pares maiores do que 2, é um conjunto vazio, porque não existe número par maior do que 2 que seja um número primo, tá bom? Então aí a gente tem outro exemplo de conjunto vazio. Pessoal, por hoje, que essa parte 1 do nosso trabalho de conjuntos é só isso. É bem simples, bem fácil, são umas questões teóricas. Vão lá na apostila, lê a primeira parte da apostila, já vai adiantando os exercícios do final da apostila, que já tem umas questões sobre pertence, não pertence, conjuntos vazios, né? E eu vou deixar aqui também para vocês na atividade, né, como atividade complementar, algumas questões extras para vocês também estarem entregando, tá bom? Então é isso, espero que tenha ficado entendido e até o próximo vídeo.